Salve, salve galerinha, aqui é o professor Marcelo do curso Sucesso, cursinho de redação. Nós vamos aqui na aula de hoje falar um pouquinho da chamada dissertação argumentativa, aquela dissertação, aquele texto que tem causado tanta insônia em muitos participantes de vestibulares, muitos participantes de concursos públicos que adotam e que cobram essa questão discursiva através da produção desse texto, nessa modalidade. Então nós vamos aqui iniciar a nossa aula de hoje fazendo um apanhado aqui da estrutura básica, a parte óssea desse texto, quais são as principais ideias que nós podemos levantar a respeito dessa modalidade textual. A dissertação é um texto em que se busca discutir algo ou alguma coisa, um fenômeno social, uma questão, uma problemática que está enraizada na sociedade, seja ela de qualquer natureza, uma problemática social, uma problemática econômica, política, educacional, de saúde pública. Então, através dessa modalidade textual, discute-se algum problema recorrente na sociedade, algum problema persistente na sociedade. E aí, nessa modalidade textual, temos duas perspectivas a seguir. Uma delas é apenas demonstrar um determinado grau de conhecimento a respeito dessa temática, que aí nós chamaremos de dissertação expositiva, que não é o caso na aula de hoje, ou também podemos seguir a perspectiva argumentativa, que é aquela em que eu apresento esse problema através do meu texto, mas eu me posiciono a respeito desse problema, eu assumo uma postura diante desse tema e eu vou defender essa postura, esse posicionamento, que nós chamamos isso também, além da ideia de tese, nós chamamos isso de juízo de valor que gira em torno da temática, da problemática. Nós temos também que pensar que é um texto em que se desenvolve, além do juízo de valor, do entendimento daquele autor do texto, ele também desenvolve certas hipóteses, certas ideias que ele considera como válidas. E aí ele vai, nesse sentido, engajado na tentativa de provar esse pensamento, essa hipótese, esse juízo de valor, esse posicionamento assumido diante da temática proposta. Nessa perspectiva, ele vai constituir, escritor, passa a constituir ideias, pensamentos que podem ser verdades que giram em torno da temática. As verdades que muitas vezes são ditas e outras verdades que não são ditas, mas que transitam e giram em torno do tema. E aí eu faço um destaque aqui para as chamadas verdades não ditas. Oswald Ducrot, ele vai nos dizer que muitas vezes é muito mais relevante e importante em determinadas discussões dissertativas você levantar essas chamadas verdades não ditas, que são aquelas maiores implicações que giram em torno do tema, mas que poucos se aventuram a discutir por justamente não ter um domínio de causa do problema, não ter um domínio da problemática em sua raiz, em sua origem primeira. Perfeito? E alguns vão discutir as verdades que já são apresentadas pela sociedade. É aquela discussão na base da superficialidade. Perfeito? Então pense que nesse texto, nessa modalidade argumentativa, eu vou me pautar por um discurso racional, por um discurso que preza pela racionalidade, afastado de discursos apaixonados, de discursos carregados de subjetividade. Nessa redação, nós criamos uma perspectiva mais objetiva, beirando a ideia de cientificidade, beirando a possibilidade de escrever um texto sempre de natureza racional, sempre pautado na racionalidade crítica dos fatos. Ok? Então, nesse texto, eu tenho que levar em consideração, apesar de todos esses elementos aqui, que dão base para a estrutura desse texto, eu tenho que pensar que essa redação tem que estar amparada, tem que estar alicerçada em uma boa estrutura, em uma estrutura bem definida para o meu texto. A partir de então, determinada estrutura sendo adotada, o aluno só vai agregar valor com o conhecimento dele, o conteúdo que ele vai levantar para discutir essa problemática, essa temática. Sucesso aí, queridos? Então, pensando esses aspectos aqui, que dizem respeito a essa produção dessa redação nessa modalidade, inclusive essa modalidade é cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio, que gera aquele clamor, aquela preocupação anualmente. Todos os anos os alunos
nos cursinhos pelo Brasil afora, todos os anos os alunos ali do terceirão, ali da segunda série do ensino médio, até mesmo da primeira série do ensino médio, se engajam em estudos proativos, estudos que vão demandar um conhecimento de realidade, um conhecimento de mundo, para que eles possam ter o maior domínio possível de assuntos, de temas, para que eles não sejam pegos de surpresa quanto à temática dessa produção textual. Sucesso é uma movimentação bem interessante no mundo escolar, no mundo do ensino, do ensino médio, perfeito? Nesse sentido, pensando aqui que eu vou construir um texto em que eu prezo pela racionalidade, por um discurso cada vez mais objetivo, afastado de percepções subjetivas, de elementos da subjetividade, de impressões pessoais, de valores pessoais, discutindo a temática sob uma ótica, sobre um olhar mais imparcial possível, impessoal possível, eu vou pensar que eu tenho que estar amparado numa boa estrutura. E aqui eu trago para vocês, de maneira bem resumida neste quadro aqui, uma estrutura padrão para a redação Enem. Tá? Nós temos uma perspectiva de 4 parágrafos, em que nesses parágrafos eu vou apresentar a chamada contextualização. Eu vou apresentar a chamada contextualização. O que é a contextualização? É aquele espaço que eu vou usar no primeiro parágrafo, aquelas linhas que eu vou usar no primeiro parágrafo, para compor períodos, né? Um período simples ou com um período composto, para mostrar ao meu leitor qual é a temática que eu irei discutir. Eu abro espaço através dessa chamada contextualização para apresentar o tema para o meu leitor. Existem diversas estratégias que nós podemos utilizar para fazer essa contextualização. Não é o tema da aula de hoje, mas fiquem aguardando que nós chegaremos nessa aula aí para tratar somente de exemplos de contextualização. Tranquilo? O que eu quero mostrar é a parte óssea para vocês aqui no nosso curso Sucesso, cursinho de redação. Olha só, a contextualização, o que eu faço nessa chamada contextualização? Nós fazemos a apresentação do tema, nós procuramos, através dessa contextualização, dessa ilustração que eu vou utilizar para apresentar o tema, eu explico o sentido dessa contextualização que eu utilizei. Eu apresento essa contextualização, eu explico o sentido dela, contextualização, e logo em seguida eu vou apresentar o tema. Já que o tema, em muitos casos, muitas vezes, refere-se a um problema, por isso que nós dizemos que na contextualização eu problematizo. No momento em que você problematiza, você coloca o tema associado a essa apresentação aqui. Você abre espaço para dizer, olha, com esse elemento que eu estou usando aqui, com essa passagem histórica, com esse trecho literário, de uma obra literária, com esse trecho de um romance, de um conto, de uma crônica, de uma poesia, com essa citação do filósofo tal, com esse pensamento do sociólogo X, eu estou aqui abrindo a discussão para tratar do tema, que é um problema. Sucesso? Feito essas etapas aqui do primeiro parágrafo, usando aí umas 2,5 linhas, no máximo 3 linhas, eu vou dedicar algumas linhas para fazer o quê? A apresentação do meu posicionamento, do meu juízo de valor que eu emiti a respeito desse problema. Sucesso? Tranquilo? Vocês estão entendendo? Espero que eu esteja sendo claro com vocês, empregando uma linguagem bem objetiva. Então, quando eu apresentei o problema, né? Eu ilustrei, eu fiz uma abertura com alguma estratégia para apresentar o possível tema, que é um problema. Logo em seguida eu me posiciono a respeito dele. Eu emito o meu juízo de valor, qual é o meu entendimento, que segundo a minha visão, dá causa para a existência desse problema. Eu vou levantar certas hipóteses e logo em seguida eu vou apresentar ideias e pensamentos que eu chamo de argumentos. Que vão fazer o que esses argumentos, essas ideias, esses pensamentos? Vão sustentar, vão ser a base de sustentação para o meu posicionamento, para o meu juízo de valor que eu emiti aqui através dessa chamada tese. Sossegado? Tranquilo? Lembrando que se nós olharmos para a dissertação argumentativa nesse processo seletivo, tem sido nos últimos anos, com a atual banca corretora, com a atual banca organizadora da redação, tem sido recorrente que ela admita esse tipo de estrutura aqui dentro das redações nota máxima. O que diz então que a parte estrutural, sendo levada em conta essa estrutura que eu montei aqui,
O aluno tem 50% do caminho andado. O que vai restar para ele fazer? Apresentar um bom conteúdo. Respeitar a estrutura do gênero é importante, mas eu tenho que agregar valor com a qualidade do conteúdo. Associado conteúdo e forma, eu tenho um texto nota máxima. Sucesso? Então, primeiro entenda como se estrutura esse texto, como eu devo estruturá-lo. É o que o professor está mostrando para vocês na aula de hoje. Logo, quando eu vou para o segundo parágrafo, o que eu vou fazer no segundo e terceiro parágrafo? Lembrando que esse segundo e terceiro parágrafo, observem, são parágrafos de desenvolvimento. Eu saí da introdução, venho para o desenvolvimento, e agora o que eu vou fazer no segundo parágrafo? Eu vou apresentar o meu argumento 1. Olha aqui, eu vou apresentar o meu argumento 1. Esse argumento 1, eu já defini aqui, olha. Tudo que eu digo e tudo que eu prometo aqui nesse parágrafo, eu levo para os parágrafos subsequentes. Por isso que temos que ter a noção de organização textual. Tudo que eu admito dizer aqui, tudo que eu pretendo dizer aqui, que eu digo, eu tenho que comprovar aqui embaixo nos parágrafos subsequentes. Óbvio, sucesso? Então, quando eu apresento o argumento 1 e o argumento 2, eu vou levá-los para os parágrafos de desenvolvimento. No segundo parágrafo, eu desenvolvo o argumento 1. Através de como? Como é que eu levo esse argumento 1 para o meu segundo parágrafo? Eu crio o chamado tópico frasal, aquela ideia central que representa, através de uma frase, que representa o meu argumento 1. Sucesso? Você faz isso através da construção de um tópico frasal. Tranquilo, né? Depois eu vou mostrar exemplos com o conteúdo. Aqui é a parte óssea. Você tem que entender o que está por trás do texto, a estrutura que dá base para a sustentação do texto. Sucesso? Você está olhando o esqueleto do texto. Depois nós vamos mostrar aqui a parte onde você tem o conteúdo. Sucesso? O que eu faço nesse parágrafo de desenvolvimento? E se vocês puderem observar, o segundo e o terceiro são praticamente idênticos. A única mudança é que eu mudo de argumento. Quando eu desenvolvo o argumento 1 aqui, eu apresento ele através de um tópico frasal, eu vou explicar o sentido desse argumento. Porque eu apresentei através de uma frase, mas eu preciso esclarecer o sentido dessa frase para o meu corretor, para o meu leitor. Eu preciso demonstrar que sou capaz de esclarecer aquela minha linha de raciocínio. É como se você fosse um pesquisador, um cientista, que estudou um determinado fenômeno num determinado lugar e você mostra os resultados para os seus avaliadores, os pesquisadores responsáveis pelo núcleo de pesquisa que você está inserido ali. Percebam, então, a importância de, nesse processo todo, você apresentar o argumento, você explicar o sentido desse argumento e o mais importante, e o não menos importante, é comprovar o argumento. Você vai comprovar o sentido desse argumento 1, dessa ideia que você levantou como verdade. Preferivelmente que você levante as verdades que não são ditas, porque elas são muito mais profundas. Poucas pessoas se engajam em falar das verdades não ditas, porque muitas vezes elas podem ser verdades malditas, que giram em torno de determinados temas. Olha aí a complexidade do discurso do professor. Sucesso? Perceba então que eu preciso apresentar 3 etapas para apresentar o meu argumento. Eu apresento através de um tópico frasal, puxando a ideia que está aqui, eu explico o sentido desse argumento e eu vou comprová-lo. Como, professor? Usando alguma área do saber humano. Eu posso usar dados estatísticos, eu posso apresentar conceitos e definições, eu posso apresentar exemplos notórios que giram em torno daquela temática que está enraizada na sociedade, eu posso fazer uso de citações diretas ou indiretas, e eu posso usar outras estratégias, fazer alusão histórica, tanto quanto eu posso fazer alusão histórica aqui, na contextualização, posso fazer aqui na prova do meu argumento. Sempre pensando em buscar uma comprovação que seja universal. Sempre buscando uma prova para esse argumento que seja uma ideia universal e aceita por todos. Para que você use uma prova, uma tentativa de comprovar sua ideia aqui com um pensamento que é restrito a um determinado grupo da sociedade e a maioria da sociedade rejeita aquela ideia. Então você não pode correr esse risco de usar uma comprovação que não é aceita por todos.
Muitos dados estatísticos vão evidenciar certos comportamentos sociais que dão causa para o Estado brasileiro, por exemplo, se você usar essa estratégia de comprovação, são dados que vão evidenciar um problema na sociedade, muitas vezes inquestionável. E aí você tem que só lidar com aquele problema a partir dos dados que eles apresentaram. Sucesso aí? Então os dados são interessantes como argumentos universais, comprovações universais, exemplos notórios, fatos evidentes que tenham acontecido na sociedade a respeito daquela temática. Citações de autoridade, de especialistas na problemática, na temática. Sucesso, nós chamamos isso tudo aqui de discurso legitimado. Você desce mais um pouquinho para o seu terceiro parágrafo. Você ainda está no parágrafo de desenvolvimento. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Do texto, os dois aqui vão configurar o segundo e terceiro. Perceberam aí? Então você vai fazer o quê? Apresentar agora o seu segundo argumento, que você já antecipou para o leitor aqui no primeiro parágrafo. Você deve antecipar para o leitor aqui no segundo parágrafo. Sucesso? Não perca de vista essa perspectiva. E aí você chegou no terceiro parágrafo, faz a mesma estratégia. Ao apresentar esse argumento 2, você vai fazer de que maneira? Você vai fazer da seguinte maneira: criar um tópico frasal, uma frase central que comporta a ideia contida nesse argumento 2. Sucesso? Tranquilo aí? Sem nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, manda para mim lá nos comentários, lá no meu canal. Sucesso cursinho de redação. Tranquilo? Que aí eu vou tentar, na medida do possível, te responder. Vamos aqui então. À medida que eu apresentei o argumento 2 através do tópico frasal, eu vou explicar o sentido desse argumento para o meu leitor. Ele não pode ficar, como dizemos hoje, nas informalidades dos discursos. As pessoas dizem: eu não posso deixar a pessoa no vácuo, eu preciso esclarecê-la. Eu preciso deixar tudo claro para ela. Sucesso? E no texto é a mesma coisa. No texto dessa natureza eu não posso deixar lacunas, eu não posso deixar espaços em branco no meu discurso. Tudo que eu afirmo, tudo que eu declaro, eu tenho que comprovar, eu tenho que esclarecer. Então eu explico o argumento 2 e na etapa ainda do parágrafo eu comprovo o sentido do meu argumento, que no caso aqui é o argumento 2. Usando aquela estratégia de pensar uma ideia que comprova o meu pensamento e essa ideia seja universal, seja aceita por todos, ela não possa ser rejeitada. O meu leitor não pode correr o risco, eu não posso permitir que o meu leitor, que é o meu corretor, rejeite a minha ideia, ele precisa aceitar, mas para que ele aceite eu preciso gerar credibilidade naquela comprovação que eu estou fazendo. O que comprova o meu argumento, o que vai dar validade ao meu argumento é o instrumento que eu vou usar para comprová-lo. Que eu posso novamente fazer a mesma estratégia aqui, usar dados estatísticos, conceitos dicionarizantes, conceitos didáticos, classificações das áreas do saber humano, fazer uso de exemplos. Aqui não deu espaço porque o quadro é pequeno, em breve eu estou mudando para um quadro maior, galerinha. Então vocês vão perceber que eu também posso fazer alusões históricas, eu posso fazer comparações para comprovar aqui a minha verdade. Eu posso fazer uso das citações diretas e indiretas e outras estratégias mais, que eu vou mostrar ao longo das nossas videoaulas que eu vou postando lá no nosso canal. Vai lá e curte nossos vídeos, galerinha. Quarto parágrafo, aí eu chego, depois que eu desenvolvi as minhas ideias, essa é a fase, esse é o espaço onde eu vou fortalecer a ideia de argumentação. Por quê? Porque é um discurso racional que segue um pensamento lógico e ele é preciso ser comprovado. É esse o espaço que eu vou usar para comprová-lo, segundo e terceiro parágrafo. No quarto parágrafo, pensando nesse processo seletivo Exame Nacional do Ensino Médio, eu vou entrar no último parágrafo do texto, eu vou retomar a minha tese. Eu vou retomar a minha ideia que está aqui no primeiro parágrafo e que foi desenvolvida ao longo do texto. Aí eu uso uma palavra, uma expressão, um tópico frasal. Novamente eu vou usar aqui, ó, eu vou fazer uma abreviatura, eu vou usar um tópico frasal, certo? Eu vou usar um tópico frasal que representa a retomada do meu pensamento inicial. Tranquilo? Eu vou usar um termo conclusivo, portanto, em síntese, em suma, dessa forma, eu vou usar um termo conclusivo aqui no início do parágrafo deslocado para demonstrar ao meu leitor que eu estou numa perspectiva conclusiva. Por incrível, mas professor, até isso eu preciso fazer uso. Uma vez que eu estou no último parágrafo do texto, não fica subentendido, não trabalhe nesse tipo de texto.
dissertação argumentativa, a perspectiva da inferência. Você não deixa margem para o seu corretor, o seu leitor, tirar conclusões, fazer inferências. Você leva esse teu leitor às conclusões que você já predeterminou aqui ao longo do seu texto. Você não pode deixar margem para que ele faça ou tire as suas próprias conclusões, porque ele pode, dependendo do nível que você produz o seu discurso, ele pode tirar conclusões equivocadas, conclusões totalmente diversas daquilo que você havia proposto para que ele chegasse àquele entendimento. Então você não trabalha na dissertação argumentativa com os implícitos, com os pressupostos, com as inferências. Você prova, você apresenta a ideia de maneira clara, simples e objetiva, e você comprova essas ideias de maneira clara, simples e objetiva, direta, de maneira direta. Sucesso aí, queridos? Então, quando você chegou no último parágrafo, apresentou um termo que dá a ideia de conclusão, retomou a sua tese inicial e você vai apresentar a chamada proposta de intervenção detalhada. Olha aqui, eu coloquei o asterisco para dizer justamente que esse é o grande diferencial da dissertação argumentativa no Exame Nacional do Ensino Médio. Todos já bem sabem que essa redação dissertativa argumentativa, ela, na modalidade desse processo seletivo, há um diferencial, que é a cobrança de uma proposta de intervenção. Já que se discute um problema, você, participante do processo seletivo, você, estudante do ensino médio, você, concluinte do ensino médio, você vai então propor alguma medida para intervir nesse problema. Se não vai solucionar, pelo menos você sugere a mitigação do problema. Você sugere que através daquela ação você possa atenuar o problema, possa minimizar o problema e o impacto dele junto à sociedade. Tranquilo? Você vai ter que fazer essa apresentação dessa proposta de intervenção de maneira detalhada. Por isso que eu coloquei aqui na cor vermelha, para destacar essa ideia de detalhamento. Então você apresenta o que deve ser feito, que nós chamamos de ação, você apresenta quem vai fazer, que nós chamamos de agente, você apresenta a maneira, o modo, como vai ser executada essa ação, você vai apresentar os efeitos que essa ação, se produzida, poderá gerar dentro da sociedade e quais são os objetivos finais que você espera com o movimento de todo esse processo aqui da proposta de intervenção. Quais as mudanças significativas que você espera que a sociedade alcance se essa medida for produzida junto à sociedade. Tranquilo? É essa a parte óssea, a parte estrutural da dissertação no clássico modelo padrão Enem. Não há o que diminuir ou acrescentar. Hoje a banca ela privilegia esse tipo de estrutura. É óbvio que um aluno também pode alcançar uma nota máxima fazendo algumas adequações da estrutura, mas ele não abre mão desse elemento estrutural. Ele não pode abrir mão de produzir um discurso pautado na racionalidade, pautado na organização, pautado numa estrutura mínima básica. Sucesso, eu espero que tenham gostado. Venha para o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe um like lá se gostou do vídeo. É um vídeo introdutório para a parte de dissertação que eu estou apresentando para vocês através do nosso cursinho Sucesso, cursinho de redação. Perfeito, galerinha? Espero que gostem. Um abraço a todos, um forte abraço a todos e em breve novos vídeos virão aí para a gente poder contribuir para o conhecimento de todos vocês. Tem muito mais a dizer a respeito da dissertação e de textos produzidos na sociedade. Um abraço a todos.